Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula, na qual vamos falar sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, vamos tomar um espaço vetorial real, cuja norma é induzida pelo produto interno, ou seja, a norma do vetor é a raiz quadrada do produto interno de V por V. Se dados dois vetores V e W, em V, vale, então, a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. O produto interno de V por W é um número real, no caso de estarmos trabalhando com espaços vetoriais reais, né? Então, esse número aqui é um número real. Essa barra indica o valor absoluto desse número real. Então, o valor absoluto desse número real é menor ou igual à norma de V multiplicado pela norma de W. Então, vamos provar. Primeiro, vamos considerar o caso em que V é o vetor nulo. Neste caso, se o V é o vetor nulo, esse produto é zero. Porque 0 vezes W é zero. E aqui a norma de V, se o V for zero, fica zero multiplicado por zero, que dá o número real zero. O número real zero vezes qualquer número real dá zero. Então, vale zero igual a zero, vale a igualdade. Agora, quando a norma de V for diferente, aliás, quando o vetor V for diferente do vetor nulo, a sua norma é estritamente positiva pela propriedade que nós enunciamos das normas. E para qualquer número real lambda, este vetor aqui, né, ele eventualmente pode ser nulo, e de repente a sua norma ser igual a zero. E pode ser diferente de zero. Então, para qualquer número real lambda, a norma sempre é maior ou igual a zero. Vamos elevar os dois membros ao quadrado. Zero ao quadrado é zero, e fica menor ou igual a lambda V mais W ao quadrado. Mas a norma, como ele é proveniente do produto interno, quando eu elevo ao quadrado, é o produto interno do vetor por ele mesmo. Então, quando eu elevo esta expressão ao quadrado, é o produto interno dele por ele mesmo. Usando as propriedades do produto interno, fica lambda V multiplicado por lambda V, mais lambda V multiplicado por W, depois mais W multiplicado por lambda V, mais W multiplicado por W. Usamos a distributividade, que a gente viu que vale no caso do produto interno. Então, o lambda é um número real, no caso aqui, e ele pode ser colocado fora do produto interno. Então, esse lambda vezes esse lambda dá esse lambda ao quadrado. E aqui, primeiro ficamos com lambda V W, produto interno de V por W, e aqui depois, produto interno de W por V. Mas o produto interno ele é comutativo, não é? Ele é comutativo. E, portanto, essa parcela aqui é igual a essa. E aqui, o produto interno de V por V é a norma de V ao quadrado, e aqui o produto interno de W por W é a norma de W ao quadrado. E aqui ficamos com lambda VW mais lambda V.W, usando a comutatividade do produto interno. Então, vai ficar duas vezes V escalar W lambda. O lambda é um escalar, então eu posso colocar, e o V escalar W também. E o escalar, no caso aqui, é um número real. Então,
o produto é comutativo. Tanto faz escrever o lambda aqui ou aqui, tanto faz. Né? Bom, e isto, essa expressão que agora se reduziu a isto, é maior ou igual a zero, que é o que escrevemos aqui. Se eu chamar esse número real de A, esse número real de B e esse número real de C, ficamos com esse trinômio do segundo grau, que é maior ou igual a zero para todo lambda. Não é? O número real A é a norma de V ao quadrado, e como o V é diferente de zero, porque é a segunda, nós estamos trabalhando com essa hipótese aqui, porque o V igual a zero já analisamos na parte 1. Então, aqui, V é diferente do vetor nulo. Com V é diferente do vetor nulo, né? A sua norma é estritamente positiva. Então, esse A é um número estritamente positivo. Então, este é um polinômio que tem o coeficiente de lambda ao quadrado positivo. Continuando aqui com este polinômio, em lambda, vamos analisar aqui quando é que um polinômio em lambda, onde esse coeficiente é positivo, é sempre maior ou igual a zero, para todo lambda. Vejamos. Observe esse polinômio, x menos 1, que multiplica x menos 2. Um polinômio em x. Tem duas raízes, 1 e menos 2. O gráfico desse polinômio aqui está. Para cima ele é positivo, abaixo, no eixo y, é negativo. Observe que entre as raízes, esse polinômio é negativo. O coeficiente desse polinômio de x ao quadrado, é mais 1. Ele é positivo. Não é? Então, todo polinômio do segundo grau positivo tem, onde esse coeficiente de x ao quadrado é positivo, tem esse formato. Tem esse formato. E entre as raízes ele fica negativo. Agora, vamos considerar esse polinômio x ao quadrado menos 2x mais 1, em que o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Ora, ele tem uma raiz só. O gráfico dele é esse. Ele toca o eixo x, ou seja, ele chega a ser zero em x igual a 1, mas nunca fica negativo. Então, ele é sempre maior ou igual a zero. E vamos ver esse último caso aqui, esse polinômio, x² menos x mais 2. Ele não tem raiz real, ele só tem raízes complexas. Não é? O gráfico dele é esse. Ele é estritamente positivo. Nunca ele fica negativo. O valor dessa expressão que podemos chamar de y, né? De y. Nunca fica negativo. Então, qual é a condição para que um trinômio do segundo grau seja sempre maior ou igual a zero? Só quando ele não tem raiz real, ou então, no máximo, tem uma raiz real. Que é o caso, então, esse polinômio aqui. Só que a variável aqui é lambda. Quando ele é maior que zero para qualquer valor de lambda? Quando ou ele tem uma única raiz, ou ele não tem nenhuma raiz real. E como é que a gente determina as raízes
de um polinômio da forma a lambda ao quadrado mais b lambda mais c. Como que a gente determina os valores de lambda? Usando Bhaskara, né? É menos b mais ou menos b2 menos 4 AC sobre 2A. Bom, para ele não ter raiz, o termo debaixo da raiz quadrada tem que ser negativo. Ou então, se o termo debaixo da raiz quadrada for nulo, ele vai ter uma raiz só. De modo que a condição para não ter raiz, ou ter no máximo a raiz, é ou esse termo ser nulo ou igual a zero, porque aí, quando for igual a zero, tem uma raiz só. Passando 4AC para o lado de lá, só quando B2 for menor ou igual a 4AC, que é a condição que nós escrevemos aqui. Mas quem é o B2? 2 vezes V multiplicada internamente por W. Menos, então B2 é 4 vezes esse produto interno ao quadrado, que nós escrevemos aqui. Menos 4, o A é a norma de V ao quadrado, o C, que está aqui, norma de W ao quadrado. Então, essa expressão se reduz a essa, simplificando por 4 os dois membros e passando esse termo para o lado direito, nós vamos ficar que o produto interno de V por W ao quadrado é a norma ao quadrado de V multiplicado pela norma de W ao quadrado. Bem, se extrairmos, então, isso é menor ou igual a isso, então, passando isso para lá. Extraindo a raiz quadrada, quando eu extraio a raiz quadrada do quadrado de um número, eu obtenho o módulo dele. Tem o módulo dele. E é menor ou igual, a raiz quadrada disso é isso, porque esse número é sempre positivo, e a raiz quadrada desse é esse, porque a norma de V é sempre positiva. Essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E dessa desigualdade saem a desigualdade triangular, que é esta, não é? E também a desigualdade triangular para a distância, que é esta, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Como é que eu provo isso? Tomando o seu quadrado. O quadrado de V, da norma de V mais W é o produto interno de V mais W por V mais W. Usando a distributividade do produto interno e a comutatividade também do produto interno, nós vamos ver que isso é V vezes V, mais V vezes W, mais W vezes V, mais W vezes W. Como V, produto interno de V por W, é igual ao produto interno de W por V, então isso fica 2 vezes o produto interno de V por W. Mas isso é um número real. E o número real sempre é menor ou igual ao seu módulo, né? Sempre menor ou igual ao seu módulo. Razão porque nós temos essa desigualdade aqui. Produto interno de V por V é a norma de V ao quadrado. Produto interno de W por W é a norma de W ao quadrado. Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, esse módulo aqui é menor ou igual à norma de V vezes a norma de W, e isto é um quadrado perfeito. É a norma de W mais a norma de V mais norma de W ao quadrado.
Chegamos a esta desigualdade e, ao extrair a raiz quadrada dos dois lados, ficamos com isso, que é a desigualdade triangular. Para a distância, a mesma coisa. Usamos aqui a definição da distância, adicionamos e subtraímos U, aqui subtraímos U, menos com menos é mais, então adicionamos U, não alteramos nada. E usamos a desigualdade triangular agora para os vetores V menos U e W menos U. Então ficamos com isso, não é? Mas a norma de V menos U é a distância de V até U, e a norma de U menos W é a distância de U a W. Provamos, então, a desigualdade triangular para a distância. Aqui temos um exercício que vocês podem resolver simplesmente desenvolvendo esse lado, essa norma ao quadrado e esta, desenvolve, subtrai, vai dar 4 vezes o produto interno de x por y. E ficamos, então, vamos falar, então, sobre ângulo entre vetores, não é? Dados dois vetores, a desigualdade de Cauchy-Schwarz me diz isto, que o valor absoluto do produto interno, agora usando essa outra notação, é menor ou igual à norma de V vezes a norma de W. Passando esses dois números reais para o lado esquerdo e colocando dentro do valor absoluto, vemos então que essa desigualdade implica nisso. Se os vetores forem não nulos, a norma de V e a norma de W são estritamente positivos. Por isso que podemos dividir aqui. Ora, se o valor absoluto de um número real, isso é um número real, é menor que 1, menor ou igual a 1, é porque esse número real está entre menos 1 e 1. Portanto, dado qualquer número real entre menos 1 e 1, é porque existe um ângulo θ entre 0 e π, cujo cosseno é esse número. A gente pode até fazer o gráfico. Se a gente pega o cosseno de θ e faz o gráfico, vamos limitar o domínio entre o x entre 0 e 1. 0 e π. Bem, 3,1415 entre 0 e π. O y entre menos 1 e 1, ok? Nós vamos obter, vamos tirar esse monte de... Vamos pôr só 3. Pronto. Então, observe que dado qualquer número, o cosseno de π vale... cosseno de π vale exatamente menos 1. Então, dado qualquer número aqui nesse eixo y entre menos 1 e 1, vai, digamos que ele esteja aqui, vai existir um único ângulo θ entre 0 e π, cujo cosseno é aquele número. Então, qualquer número que eu colocar aqui entre menos 1 e 1, existe um único θ. O θ está no eixo horizontal, a gente pode até... Eu não sei se ele aceita.
Aceita. Aqui é o valor de θ. E aqui na vertical, o cosseno de θ. Dado qualquer número entre menos 1 e 1, sempre existe um θ neste intervalo, cujo cosseno é aquele número. É o que nós escrevemos aqui. Multiplicando, passando esses termos do denominador para o segundo membro, ficamos com essa expressão. Esse número θ é chamado de ângulo entre os vetores V e W. Quando o θ for π sobre 2, ou corresponde a 90 graus, o cosseno vale zero. Não é? Então, e aí o produto interno de V por W dá zero também, não é? Porque quando o θ for π sobre 2, cosseno é zero. Então, o produto interno de V por W é zero. Então, quando o produto de V por W é zero, dizemos que os vetores são ortogonais. Não se define ângulo entre um vetor e o vetor nulo. Não se define. Entretanto, o produto interno do zero do vetor nulo por um vetor V qualquer sempre é o número real zero, para todo V. Então, nós vamos dizer, como esse produto interno é zero para qualquer V, vamos dizer que o vetor nulo é ortogonal a todo vetor V de V. E o que é interessante é o seguinte, quando dois vetores forem ortogonais, vale o teorema de Pitágoras. A norma de V mais W ao quadrado é a norma de V mais a norma de W. Pensem num triângulo retângulo, aqui o V, aqui o W, né? E o V mais W. Então, você tem o V, o W e o V mais W, com ângulo reto aqui. Então, o comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse resultado aqui é a expressão do teorema de Pitágoras, e a demonstração é simplesmente desenvolver esta expressão, que é esse produto interno, usar a distributividade, como já fizemos algumas vezes, e como os vetores são ortogonais, né, quer dizer que o produto deles é zero, o produto interno deles é zero. Isso é zero, então ficamos só com o produto interno de V por V, que é a norma de V, e o produto interno de W por W, que é a norma de W ao quadrado. E é interessante que isso se estende até para espaços de funções. Se eu tenho funções definidas no intervalo menos 1 e 1 contínuas nesse intervalo, este é um produto interno, né? Se eu pegar as funções x e x quadrado, veremos que o produto interno desses dois polinômios, p e q, que são funções contínuas, no intervalo menos 1, 1, essa integral da integral de x ao cubo entre menos 1 até 1, e a integral de x ao cubo entre menos 1 e 1, vale zero. Se a gente calcular a norma de p ao quadrado, uma norma de q ao quadrado, vai obter 16 quinzeavos. Se calcularmos a norma de p mais q ao quadrado, vamos obter também 16 quinzeavos, e vemos, então, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se nós estivermos no espaço das funções contínuas, no intervalo fechado, que vai de 0 a 1, esse é um produto interno, e para esse produto interno, as funções seno de πx e cosseno de πx entre 0 e 1 são ortogonais, essas duas funções, porque a integral de 0 até 1 de seno de x
Seno de πx, cosseno de πx, entre 0 e 1 vale 0, como vocês poderão mostrar em casa. Agora, aqueles mesmos polinômios, quando eu os considero apenas definidos no intervalo de 0 a 1 e uso esse produto interno, integral de 0 a 1, aí esses polinômios não serão ortogonais nesse produto interno. Por quê? A integral de x ao cubo de 0 a 1 dá 1/4 e não 0. E nesse produto interno não vale o teorema de Pitágoras, não é? Se calcularmos a norma de p ao quadrado mais a norma de q ao quadrado nesse produto interno dado pela integral de 0 a 1, vamos obter 8/15. E a norma de p mais q ao quadrado vai nos dar 31/30. O que vale para essas duas funções genéricas, né, é essa igualdade aqui, que nos dá o teorema de Pitágoras quando P e Q forem ortogonais. No espaço das matrizes quadradas reais, não é? O traço que a gente denota por TR de A é a soma das entradas diagonais da matriz A. Então, no espaço vetorial dessas matrizes quadradas reais de ordem n, essa operação multiplica a transposta de A por B e toma o traço. E vocês poderão verificar que, no caso do traço desse produto, vale a comutatividade, quer dizer, o traço de B transposto A é igual ao traço de A transposto B. O traço é um número real, é a soma das entradas diagonais de uma matriz. E esse número real, que depende de A e B, define um produto interno do espaço das matrizes quadradas reais de ordem n, não é? No caso de n igual a 2, essas duas matrizes aqui, elas são ortogonais no produto interno. Basta tomar a transposta, multiplicar por B e ver que o traço dá 0. E ficamos aqui para, na próxima aula, falarmos sobre bases ortogonais e ortonormais. Até breve. Um abraço em todos.